Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante. A gente trata a respeito de livros, de leitura, de música, de dicas, enfim, a gente fala de tudo, de séries de televisão e muito mais. Hoje nós vamos tratar de duas coisas juntas: livro e filme. E antes de tudo, eu quero pedir para que você se cadastre aí no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. E ao final, se você gostou do vídeo, você dá um like para mim, por favor, porque ajuda no meu engajamento. Conto com a sua colaboração, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um livro, A Autobiografia de Alice B. Toklas, de Gertrude Stein. Para quem não sabe quem é Gertrude Stein, garanto que você já assistiu ou já ouviu falar, pelo menos, do filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. Vocês sabem que este filme com Owen Wilson, ele está em Paris com a noiva. Eu pretendo não dar muito spoiler aqui para poder fazer com que vocês, caso não tenham visto, vejam, e caso já tenham visto, revejam, porque eu revi há pouco, porque eu achei interessante. Eu acho esse filme muito interessante. Gosto muito do Woody Allen. A maioria dos filmes dele eu já vi mais de 2 vezes, e o Meia-Noite em Paris foi um desses. Eu acho que essa é a 4ª vez que eu assisto. Eu adoro. Bom, o Owen Wilson é um escritor, ele vai para Paris com a família da noiva dele, que ele tá para casar, mas ela meio tem um sonho capitalista americano e ele tem um sonho europeu de ser escritor e viver uma vida simples. Ele não quer ter uma casa em Malibu, ou em Nova York, em Manhattan, tal, nada disso. Ele quer viver na Europa calmo, no sótão, no sótão de um prédio lá que eles têm aquela, né? Na Europa eles têm pouco espaço, né? Então por isso eles usufruem de tudo que é possível. Porém, quando ele vai para Paris, ele fica revivendo aquilo que ele gostaria de viver. Ou seja, de ir para trás, de viver uma outra época. Esta época ele não acha interessante. Quem nunca passou por isso? Quem nunca falou, nasci na época errada? Ou eu queria estar no futuro, ou eu queria estar no passado. Tem um livro que eu fiz uma resenha no Instagram, Da Fossa à Bossa, de uma autora independente como eu. Uma carioca, uma gracinha. O livro tá ali, ó. Tá ali? Acho que tá. Eu li, fiz Gisele, o nome dela. Aí, uma carioca super querida. Bom, aí a gente sempre passa por essa sensação. Eu já, hoje não mais, mas já tive muito. Ai, devia ter nascido em outra época, uma época anterior, uma época mais calma, sem tanta tecnologia, sem tanta modernidade, sem isso, sem aquilo. Ou então as pessoas falam, nossa, a nossa época que era boa, essa época não é de nada. Ou tem gente que fala, nossa, eu queria viver no futuro, não queria viver de jeito nenhum, nessa época que eu tô agora. A gente sempre tem um quê de reclamação. Porém, neste filme ele faz uma crítica a essa situação, a esse tipo de reclamação que a gente vive, porque quando ele vai para o passado, ele se apaixona, ele vai para a década de 20, 30, que é uma época que ele queria viver, ele queria ter vivido lá nessa época. E lá ele se apaixona por uma moça daquela época, ele se encanta com ela. E aí, só que ela quer viver uma outra época, anterior ainda, uma época mais antiga, uma época do século XIX. E ele fala: olha, acabei de perceber, a gente nunca tá feliz onde a gente tá. Eu quero viver a sua, você quer viver outra, e assim vai a vida. A gente nunca tá feliz no presente. E também é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Ou a gente vive com excesso de passado, que dá a depressão, ou a gente vive com excesso de futuro, que dá ansiedade. Ao invés da gente estar presente na hora da comida, na hora que está com os amigos, na hora que está cozinhando, na hora que está lendo, a gente nunca é difícil, mas a maioria das vezes a gente não está presente naquele momento, não aproveita, fala, tô aqui, mas tô pensando lá, tô aqui, mas tô pensando lá. Ou seja, a gente não consegue viver calma, tranquila e saborear o presente, que é viver. Por isso esse filme faz essa crítica muito bem feita na minha concepção, não só porque é o Woody Allen que eu sou fã, mas eu acho de uma inteligência sublime, tanto é que você pode abordar por vários lados a questão, a mensagem que o filme quer te passar. Bom, nessa ida dele para o passado, ele vai até Saint-Germain-des-Prés, quem já foi para Paris sabe, tem uma igreja, ele senta no degrau, pega um carro e viaja para uma outra época. Lá ele conhece diversos artistas, Hemingway, Fitzgerald, que mais que ele conhece? Salvador Dalí, acho que Picasso, e Gertrude Stein.
A Gertrude Stein é uma moça, sim, uma senhora, uma mulher, que é uma crítica literária. Ela ajuda várias pessoas ali a escrever. A casa dela era aberta na Rue de Fleur 27. É o endereço dela em Paris. Se você vai lá, você tira uma foto na placa da casa dela. Ela abria a casa dela para todos os artistas. Ela era uma americana, estudou medicina, foi morar em Paris com o irmão. Era uma espécie de mecenas. Ela comprava quadros de artistas não tão famosos assim, Matisse e tudo mais, que na época não eram famosos. Com Picasso, ela era muito amiga. Eles brigavam, ele fez o retrato dela, depois eles ficavam amigos de novo e assim vai. E essa mulher era muito à frente do seu tempo. Ela abria essa casa, como ela era meio mecenas, as paredes dela eram forradas de quadros, de obras de arte, de pessoas não tão famosas que depois se tornaram famosas, e ela virou uma crítica literária. Eu queria saber mais dela, eu queria entender como é que ela era, qual era a personalidade dela, e resolvi começar pela autobiografia de Alice Toklas, Alice B. Toklas. A Alice foi não amante, foi companheira de Gertrude Stein. Gente, nós estamos falando da década de 10, de 20, uma época que isso não era normal, não era aceito pela sociedade, e ela era uma mulher à frente do tempo. Ela não tinha uma cara muito suave, muito simpática, muito dócil, mas isso não importa. Ela tinha uma personalidade que dava pra ver pelo próprio rosto dela e também pelas atitudes. Bom, voltando ao filme, ele viaja, frequenta essa casa, entrega o manuscrito pra ela, para que ela vá, para que ela possa ler o manuscrito dele. Eu adoraria que ela lesse os meus pra ver se tá bom, se não tá, qual a crítica, o que eu faço, pra onde eu vou. Ai, seria ótimo, né? Ter uma Gertrude Stein pra ler suas obras. Ai, que delícia. Mas enfim, ele teve essa sorte e ela fala que ele é bom, só que falta alma, falta verdade, falta emoção no livro dele. E o que ele faz? Ele volta e começa a produzir dentro daquilo que ele quer. Só que antes ele faz toda essa reflexão, ele começa a refletir sobre a própria vida, sobre os próprios caminhos que ele tá tomando, se é isso mesmo que ele quer, se é isso mesmo que ele considera bom pra ele, ou se ele tá só pelo comodismo, né? E a gente muitas vezes age assim, né, gente? A gente tá numa situação que a gente não está feliz, mas tá cômodo. A gente se acostuma até com o ruim, contanto que a gente saiba na nossa zona de conforto, na nossa estabilidade, não é mesmo? Bom, então este é o filme. Se você for assistir o filme, quando ele chega na casa de Gertrude Stein, você vai ver que é uma mulher um pouco mais gorda, assim, ela é mais obesa, mais fortinha, nada, não é gorda, obesa, nada disso. Ela é mais forte, ela é uma senhora. Não chega a ser uma senhora, uma mulher daquela época. Mas que tinha outras ambições na vida, pouco ligando para o corpo. Você vê logo isso na própria atriz que a está representando. E depois, se você vai no Google, você olha o retrato dela, as figuras, os quadros que fizeram dela, você percebe isso claramente. Isso não é demérito nem muito, pelo contrário, né? Uma pessoa inteligentíssima que ajudou muita gente, que escreveu livros e que estava preocupada com outras coisas. Bom, para vocês terem uma ideia dessa mulher que fez medicina, que saiu, foi morar na Europa, que era mecenas, que tinha uma companheira que ficou com ela 39 anos, quer dizer, pouca coisa ela não era, né? E aí o que ela fez? Nessa autobiografia, quando é autobiografia, eu escrevo de mim. É como se a Alice estivesse escrevendo dela. Não, quem escreve é Gertrude Stein, que é a própria Gertrude quem escreve, como se ela fosse Alice. Só que ela fala dela na terceira pessoa. Então ela aproveita a Alice para fazer dela uma personagem dentro do livro e contar as reminiscências, os detalhes, o dia a dia da vida delas. Não é um livro muito fácil de se ler, porque na verdade ele trata do dia a dia. Ela escreve de um jeito diferente, não é um jeito muito embalado de escrever, um jeito meio parado, poucas frases, não tem travessão, é raríssimo o travessão que tem no livro, e ela vai na sequência de ele falou, ela disse, sabe assim, ela não faz a divisão como a gente gosta de ler, porque dá aquela suavizada no semblante, né? Não fica aquela mancha, grande mancha, acho que eu já expliquei pra vocês, é quando tem todo um parágrafo discorrido sem que haja os cortes.
Mas eu que gosto muito, gosto de biografia e gosto muito da vida europeia, principalmente no começo do século XX, acho interessantíssimo, gostaria de ter vivido na época perdida, dão essa frase a ela, mas ela diz que ela ouviu de um porteiro em um hotel. Uma época perdida, que eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, imaginem, Fitzgerald, Hemingway, ela, Picasso, Dali, enfim, só tinha sucesso, só tinha gênio. E e era a geração perdida. Imagina essa de hoje, gente, com esse povo que tem aí cantando e que balança tudo, menos o cérebro para funcionar, mas o resto balança tudo. Quanto menos roupa, melhor ainda. Credo, mas não vou fazer crítica aqui não, vou segurar a minha e vamos seguir. Aí neste livro ela conta que ela e Alice participaram da Primeira Guerra, elas ajudavam soldados feridos, resgatavam. Na estrada ela dirigia, ela ia pegar autorizações para entrar em Paris com passaporte americano, ela recebia gente em casa, elas passaram vários verões na Espanha, ela gostava muito. Na Inglaterra ela foi algumas vezes, mas ela não se apaixonou como ela se apaixonou pela Espanha. Ela fala que a Alice era excelente secretária e um dos gênios que ela viu na vida foi a própria Gertrude Stein. Agora a gente não sabe se foi a Gertrude que estava falando dela mesmo, se achando um gênio, ou se Alice falava que ela era um gênio, então ela aproveitou e utilizou isso para falar a verdade. Vai saber. Ela viu três gênios, Gertrude Stein, Picasso e um outro lá que eu não conheço. E aí ela conta dos detalhes, algumas fofocas, algumas intrigas entre os artistas, quem se separava de quem voltava com quem mudava de uma casa para outra, enfim. Ela conta vários detalhes, só que é um dia a dia, não é algo emocionante, de suspense, de que vai te segurar, não. É só se você gosta mesmo do tema. Eu gosto muito, eu gostei, eu queria ter lido e quero ler outros livros de Gertrude Stein que aqui mesmo neste livro é dito, eu já gravei e vou pegar outros livros para que eu possa ler. Esse livro está em domínio público, você pode baixar direto da Book Dados, Dado Info, um treco assim, não sei muito bem. Um amigo o que pegou e eu baixei. E deve ter outros também, porque já faz mais de 70 anos da sua morte, então tá em domínio público. Por isso, tá aqui minha dica, acho que vale a pena, se você gosta, você pode pelo menos tentar, já que você não paga, você tenta ler e para você conhecer quem era Gertrude Stein e a sua importância no mundo da era da geração perdida. Tá bom? Aqui fica a minha dica. Espero que você tenha gostado. Também vá atrás do filme, que é muito inteligente. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É difícil quem não gosta de Woody Allen. Ele é muito inteligente. Precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ok? Por favor, não esqueça do like. Se puder indicar, compartilhar esse vídeo, eu te agradeço imensamente. Obrigada pela sua presença e até a próxima.